É verdade. Acho que é falta de descanso. Depois veremos isso com mais cuidado. Vocês já conheceram a nossa biblioteca. Há muitos livros interessantes que podem auxiliá-los a aprender um pouco mais sobre a doutrina. Gostaria de ir até lá, disse Dona Vânia. Vamos então, disse Rosa. Estela poderá orientá-los na escolha dos livros. Enquanto isso, vou ver os seus meninos. Chegaram à biblioteca e examinaram alguns livros, escolhendo por fim 3, para que cada um pudesse ler o seu. Nesse meio tempo, Rosa foi conhecer Mário e Leonardo e logo se encantou com a vivacidade de Leonardo e a seriedade de Mário, que parecia mais um mocinho, pois era bastante maduro para sua idade. Em seguida, Rosa os convidou para receberem o passe. Dentro da câmara, crianças, adultos e pessoas doentes do corpo e do espírito receberam o passe, e sairiam do centro mais confortados, permanecendo assim por toda a semana ou não, conforme a sua atitude e a sua vontade de melhorar. Às 8 horas, começaram os outros trabalhos. As crianças nas salas de evangelização faziam gazarra, mas logo se calaram para acompanhar a prece e ouvir e comentar sobre os ensinamentos de Jesus. No salão, após uma comovida prece, começava a palestra da noite. O tema era caridade. Todos prestavam atenção, e a palestrante era envolvida pelos amigos do plano espiritual para que não se esquecesse de falar tudo aquilo que era importante a fim de auxiliar os presentes que vinham em busca de conhecimento e de auxílio. Alguns se comoviam com aquilo que ouviam, outros se sentiam profundamente tocados e eram chamados a refletir sobre a sua postura perante o assunto. Enquanto no plano material a palestra transcorria serena, no plano espiritual os trabalhadores desencarnados auxiliavam encarnados e desencarnados nas mais diversas situações, que vinham espontaneamente em busca de auxílio, ou que eram trazidos para receber ajuda. As pessoas, de um modo geral, não fazem ideia de tudo quanto se passa dentro de um centro, da troca de energia e de quanto auxílio é ministrado durante os trabalhos. Muitos lá comparecem até um pouco entediados, ou para cumprir uma obrigação. Se soubessem o quanto podem doar e o quanto recebem em tais situações, certamente mudariam de atitude e iriam até com mais vontade participar desse banquete espiritual. Ao fim dos trabalhos, Raul e sua família levaram Estela para casa e lá tomaram chá com um bolo que ela já havia preparado, pois sabia que os meninos sentiriam fome na volta. Logo a família chegava à sua casa e naquela noite todos adormeceram pensando em tudo que haviam aprendido. Nota do autor espiritual: existem pessoas que fazem tratamentos espirituais e não sentem nenhuma melhora porque não basta ir ao centro e receber o passe espiritual. É necessário que elas mudem de atitude e se empenhem na sua reforma íntima, a fim de que suas vibrações possam atrair espíritos que vibram na mesma sintonia. Frequentar o centro e não se modificar poderia, grosseiramente, ser comparado a tomar um banho diário sem nunca trocar de roupa. O corpo fica limpo por um breve instante, mas não se mantém assim por não receber as condições necessárias para tal. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 7. As semanas transcorreram alegremente e cada novo dia era celebrado como um dia de festa, pois representava mais uma oportunidade oferecida pelo Criador para que aqueles corações que se amavam ficassem reunidos por mais algum tempo. Um ano inteiro se passara desde a saída de Raul do hospital e cada vez mais a família aproveitava os pequenos momentos e as pequenas alegrias do seu cotidiano. Frequentando o centro, todos tiveram a chance de aprender a valorizar cada instante da vida como se fosse o último e, assim, nunca os momentos que compartilharam foram tão alegres e bem aproveitados. Já não se deixava para amanhã o abraço que se queria dar hoje, enquanto as palavras de carinho e encorajamento eram constantes e todos procuravam usufruir da presença de Raul tanto quanto possível, pois sabiam que ele partiria em breve. A rotina significava para todos a oportunidade de exercitarem os ensinamentos adquiridos por meio dos estudos evangélicos e colocar em prática aquilo que aprendiam. Fora um ano muito bom, pois haviam crescido espiritualmente e a saúde de Raul, se não melhorava também não apresentava piora. Naquele ano, com o trabalho de Raul no hospital,
Conseguiram fazer algumas melhorias na casa e até guardar um pouco de dinheiro. Como o hospital oferecia um plano de saúde, Raul recebia o tratamento adequado quando se fazia necessário. Nota do autor espiritual convida o leitor amigo a refletir sobre tal situação. É comum corrermos de um lado para outro, sem por vezes nem nos darmos conta do que estamos fazendo. É necessário desempenharmos a parte material, e sempre da melhor maneira possível. No entanto, não podemos nos esquecer, em momento algum, que poderemos ser convidados a mudar de endereço de uma hora para outra e sem aviso. Faz-se necessário, portanto, que evitemos todo tipo de desarmonia e que aprendamos a praticar a caridade em todos os momentos da nossa existência. Certamente tal atitude evitará muitos dissabores no futuro, pois embora cada dia da nossa vida seja um novo recomeço, estejamos nós encarnados ou desencanados, nada nos permite voltar no tempo. Embora seja sempre possível reparar erros, é sempre melhor que nós o façamos no momento presente, sem nunca esperar por um amanhã que não sabemos quando chegará. Para que esperar anos, décadas, talvez séculos para abraçar aquele a quem ofendemos ou que nos ofendeu? Procuremos sempre viver como se fôssemos partir no momento seguinte. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Um dia, ao voltar para casa, pensava em como era bom poder receber tanto do Pai. Olhava para o céu azul, observava os pássaros e pensava que Deus realmente faz tudo certo e maravilhoso. Ele, que jamais se revoltara com a doença, tinha agora a certeza de que se estava enfermo havia motivo para tal e agradecia a oportunidade de poder reparar erros junto a tantos corações amados. Chegou à escola onde fora apanhar os meninos e, assim que o viram, ambos vieram ao seu encontro. Leonardo, como sempre, corria e abria os braços, enquanto Mário apertava o passo e ao se aproximaram abraçava com carinho. O mais velho já estava crescido e já não corria ao seu encontro, pois quando fazia os colegas caçoavam dele. Raul compreendia a atitude do filho e pensava: já está um rapazinho. Obrigado, Senhor, por ter permitido a que os visse chegar até aqui. Às vezes, vinha um pensamento de tristeza, pois ele não os veria adultos e jamais brincaria com os netos. Porém, reagia a tais ideias e rogava ao Senhor que lhe permitisse trabalhar e velar pela família de onde estivesse. Sempre haverei de visitá-los quando tiver desencarnado e farei tudo o que puder para auxiliá-los. Afinal, a morte não existe e nós não nos separamos daqueles a quem amamos. Pai, não está escutando? Disse Mário, despertando o pai dos seus pensamentos. O que foi? Ah, me desculpe, filho. O que disse? Semana que vem é meu aniversário, repetiu Mário. Eu sei, filho. Como gostaria de comemorar. Queria levar um bolo para a escola. Está bem. Só isso? Não. Eu queria também que nós fôssemos fazer um piquenique. Nós e a vovó Estela. Será que podemos ir ao jardim zoológico? Que presente você vai pedir? Perguntou Leonardo, interrompendo o irmão. Se for possível, este é o presente que eu quero, respondeu Mário de olhos fixos no pai. Que presente original. Combinado então. O que vamos levar? Bolo de chocolate, respondeu Leonardo. Frutas, corrigiu Mário. Ah! E aquela torta salgada que a vovó faz como ninguém. Assim que entraram em casa, os três contaram a novidade para Dona Vânia, que foi logo ajudando a completar o cardápio para o piquenique. Quando Marina chegou, puseram-na a par da novidade. Ela, alegre, disse: Vamos ao zoológico no sábado e no domingo fazemos um piquenique. Mas eu queria fazer o piquenique no zoológico, disse Mário. Ah, é? Então está bem, lá existe um local apropriado para isso. Vai ser divertido. O dia do piquenique chegou. Era setembro, o céu estava azul e o sol morno. Havia uma brisa agradável que deixava a temperatura amena. Chegaram cedo ao zoológico e passearam por todo aquele espaço, observando cada animal. Eu não queria ficar trancado na jaula, disse Leonardo, fazendo um muxoxo.
E não deve ser um sentimento agradável. Por outro lado, eles são bem tratados e muitas espécies que poderiam estar extintas se reproduzem dentro do zoológico, o que talvez não fosse possível na natureza. Eles já estão condicionados a essa vida, embora saibamos que muitos foram retirados do seu habitat natural e separados da sua família, comentou Marina. É assim quando a gente morre, não é? Perguntou Leonardo. Percebendo que aquele comentário poderia nublar a alegria que reinava entre eles, Raul pegou Leonardo no colo e disse: Filho, quando partimos para o mundo espiritual é como se nós fôssemos viajar. Ficamos momentaneamente separados dos nossos entes queridos, é verdade. Mas, por outro lado, se tivermos vivido segundo os ensinamentos de Jesus, encontraremos rapidamente oportunidades de trabalho e de progresso espiritual, o que fará com que possamos visitar todos que ficaram na Terra. Não estaremos presos do outro lado da vida. Só se estivermos no umbral, não é? Perguntou Mário. Existem aqueles que ficam confinados em determinados lugares, sim. Mas, não devemos nos esquecer que quando a criatura se arrepende e pede auxílio, ela é libertada pelos nossos amigos espirituais. Não temam a morte nem a vida, pois nós só recebemos de acordo com as nossas necessidades e nossa própria vibração. As adversidades são também uma bênção, pois nos ajudam a evoluir. Pai, estou com fome, disse Leonardo, mudando o rumo da conversa. Todos riram e caminharam até a área de piquenique. A mesa foi arrumada com capricho e logo estava montada a mesa mais linda de piquenique que um aniversariante poderia desejar. Nem as velhinhas foram esquecidas. Mário estava feliz e recebeu beijos, abraços e palavras carinhosas de todos. A surpresa maior foram os presentes. Um carrinho de Leonardo, que juntara moedinhas para comprá-lo, um livro da vovó Vânia, outro da vovó Estela e um envelope com dinheiro de Raul e Marina, para que ele comprasse sapatos ou uma roupa. Mário não cabia em si de tanta alegria. Chorou, pois achou aquele acontecimento a festa mais linda do mundo. Após guardar as sobras do piquenique no carro, eles passearam mais um pouco pelo zoológico e no meio da tarde voltaram para casa. Conversaram até o anoitecer, quando então levaram Estela para casa. Naquela noite, Raul pressentiu que estava acontecendo uma preparação para a sua partida, mas em vez de se entristecer, agradeceu mais uma vez ao Criador que lhe permitia ter dias tão especiais junto das pessoas que ele mais amava. No quarto, Raul conversava com os meninos sobre tudo o que tinha acontecido naquele dia. Antes de adormecer, Leonardo pediu: No meu aniversário, também quero um piquenique. Claro, filho, disse Raul, desejando estar presente para poder atender ao pedido do filho. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em playlist ou vídeos. Capítulo 8. Certo dia, ao acordar, Raul sentiu que aqueles seriam seus últimos dias de vida terrena. Certamente, ele logo partiria para o mundo espiritual. Com o coração triste, mas sempre confiante na extrema bondade do Pai, agradecia por tantos momentos de carinho e de alegria em meio aos seres que ele amava, desfrutando do carinho e do convívio de tantos por quem tinha afeição. Com a certeza da continuidade da vida, embora se entristecesse ao pensar na separação, ele se sentia mais conformado em saber que nunca estariam separados, pois o amor é o grande elo que une os seres que se amam. Olhou para o relógio. Eram 7 horas da manhã. Estou atrasado, pensou. Já ia se levantar apressado quando lembrou que era domingo. Interrompeu o gesto e olhou para a esposa que ainda dormia. E ainda jovem e tão bonita. Certamente, não lhe faltarão pretendentes. Mesmo sentindo uma ponta de ciúme, pediu: Seja lá quem for que fique em meu lugar, Senhor, permita que cuide dos meus meninos como eu cuidaria se pudesse. Não suportando a saudade que já sentia, deixou que as lágrimas escorressem abundantes dos seus olhos. Poucos minutos depois, ouviu um barulho na cozinha. Certamente Dona Vânia já estava preparando o café. Viu então que Leonardo estava à porta do quarto. Acenou para um menino que logo veio pular em cima dele,
o abrindo de beijos. Apertou o filho nos braços com força e retribuiu os seus beijos. Logo chegava Mário, e Marina acordava para participar da folia. Ouviram Dona Vânia se aproximar. Bom dia a todos. Já estou arrumando a mesa para o café. Vou comprar pão e leite. Quem me acompanha? Perguntou, olhando para os filhos. Eu. Gritaram os meninos numa só voz. Pouco depois, estavam os três na rua caminhando em direção à padaria. Papai, será que quando a gente morre fica pendurado nas nuvens? Perguntou Leonardo. Raul não pôde deixar de rir do comentário do filho. Que burrice, Leonardo. Nós já aprendemos que existem outros mundos onde as pessoas moram, disse Mário ao irmão. Raul parou de andar. Agachou-se e disse aos meninos. Filhos, não desrespeitem um ao outro jamais. Não devem se ofender, pois isso mostra a falta de consideração e de educação. Quando eu não estiver mais aqui, vocês terão que cuidar de tudo sozinhos e se brigarem não poderão viver de maneira harmoniosa. Não é possível haver harmonia onde há ressentimentos. As palavras ásperas acabam fazendo com que aquele que as recebe se sinta inferiorizado e humilhado. Ninguém gosta de ser ofendido e mesmo aqueles que dizem não ligar, lá no fundo, ficam aborrecidos com tal atitude. Desculpe, disse Mário, abraçando Leonardo que chorava. Leonardo se deixou envolver no abraço e Raul abraçou os filhos. Assim é que se faz, comentou. Agora vamos, pois a mamãe e a vovó nos esperam. Puseram-se a caminhar até que Mário quebrou o silêncio. Pai, não fale em morrer. É preciso encarar a realidade, filho. Vocês sabem que meu tempo aqui é curto, mas sabem também que não nos separaremos jamais. Os três se olharam com profundo carinho. Mesmo jovens, os meninos sabiam que o pai tinha razão. Não adiantava tentar ocultar o fato de que Raul ainda não havia partido pela bondade do pai, mas que tal não tardaria a acontecer. Logo voltaram para casa e a refeição matutina transcorreu alegre como sempre. Em certo momento, Leonardo perguntou. Papai, mês que vem nós vamos fazer um piquenique. Raul ficou olhando para o menino, que continuou. Prometeu que no meu aniversário faríamos um piquenique, disse, fazendo becinho. Raul riu da carinha do menino, que sempre fazia aquela caretinha quando achava que seria contrariado. Claro, filho. Mas antes temos que pensar no Natal e no Ano Novo. O Ano Novo traz o dia do piquenique. Todos riram. O aniversário de Leonardo era no início de janeiro, então seria logo após as festas. Eu vou pedir ao Papai Noel que me traga uma bola e um carrinho. Eu quero ganhar livros, disse Mário. Terminaram a refeição e todos ajudaram a tirar a mesa. Vamos começar a preparar o almoço, pois hoje quero fazer nhoque, disse Dona Vânia. Vou fazer também pudim de pão para o Mário. Eu descasco as batatas e depois vou brincar com os meninos, disse Raul. Eu ajudo a senhora, disse Marina. Estela deve chegar lá pelas 11 horas, disse Dona Vânia. Na hora combinada, Estela chegava trazendo doces para os meninos, que a receberam com beijos e abraços. O domingo transcorreu alegre e tranquilo. Para Raul, cada novo dia representava motivo de muita alegria, pois ele o passara junto aos seus. O Natal se aproximava e Raul sabia que aquele seria o último daquela encarnação. Sentia-se fraco e cansado, mas não tirava o sorriso do rosto. Fez questão de ajudar a preparar a ceia e a casa foi enfeitada com carinho e capricho. Queria que aquele Natal fosse inesquecível para todos. Quando chegou a véspera, em meio a orações e alegria, comemoravam a chegada do aniversário de Jesus. Foi um dia alegre e a casa ficou movimentada com a presença dos tantos amigos que vieram abraçá-los e trazer presentinhos para os meninos, que não cabiam em si de tanta felicidade. Podia-se notar que Raul estava um pouco abatido. Talvez por isso, todos queriam aproveitar a oportunidade para visitá-lo, pressentindo que não lhe restava muito tempo. O dia do Natal e o Ano Novo foram também alegres e parecia que todos,
A seu modo, já se preparavam para a despedida. O aniversário de Leonardo seria na quinta-feira após o Ano Novo e Raul pediu o dia de folga no hospital para aproveitá-lo com a família, pois estava certo de que não comemoraria mais nenhum aniversário do filho dessa mesma forma. O menino, por sua vez, estava radiante. Janeiro acabou e fevereiro encontrou Raul ainda mais fraco e abatido. Os médicos acharam então que seria melhor interná-lo, pois no hospital receberia o tratamento necessário para, quem sabe, prolongar um pouco mais os seus dias. Dessa vez, a sua internação durou pouco, pois ele sabia que no fundo os médicos não queriam privá-lo do convívio com a família. Raul foi liberado do trabalho pelos médicos, mas recebia o seu salário como se estivesse trabalhando normalmente. Foi também providenciada a sua aposentadoria, a fim de que ele recebesse um salário adicional. Os médicos vinham visitá-lo quase diariamente e agora ele estava tão fraco que quase não conseguia mais andar, pois se cansava rapidamente. Mesmo assim, não perdia o sorriso, a fé e a confiança de que Deus não desampara ninguém. Sentia-se feliz por tudo quanto receberá do Criador. Em abril, seria seu aniversário e a família preparou-lhe uma festa surpresa, que ele sabia ser também uma despedida. No entanto, recebia tudo com carinho e gratidão por tanta demonstração de afeto e amizade. Continuaram a ir ao centro, onde recebiam forças e ensinamentos para suportarem a dor com resignação. Os médicos não conseguiam entender como Raul resistia tanto. Qualquer outro em seu lugar já teria morrido, diziam. É a sua vontade de viver cada minuto que lhe resta que o prende aqui, comentavam alguns amigos. Nunca vi alguém tão conformado perante a morte, diziam outros. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sem poder trabalhar e sem forças para fazer muita coisa, Raul lia livros e mais livros. Aprendia muito e cada vez mais se resignava com a sua partida, com a saudade e com o sofrimento físico que experimentava. Julho chegara e com ele o aniversário de Marina. Nos últimos meses, ela se dedicava a ele com muito mais carinho e com uma força que ele nem sabia que ela possuía. Talvez até ela mesma desconhecesse o quanto era capaz de suportar. Nunca reclamava de nada, estava sempre sorrindo e demonstrava alegria mesmo nas horas de maior dificuldade. Ela parece mais amadurecida e possui a dignidade das almas nobres que deixam tudo mais de lado para ficarem junto daqueles a quem ama. Neste caso, é a mim que ela se dedica a todo o tempo, pensava Raul. Rapidamente chegou o setembro, o mês dos aniversários. Estela, Dona Vânia e Mário. Naquele ano, resolveram fazer uma festa coletiva para o trio, pois tudo era motivo para aproveitarem a companhia de Raul e lhe trazer alguma alegria. Cada vez mais fraco, ele passava 2 dias no hospital e voltava para casa sempre mais abatido. Mesmo assim, não perdia a alegria, o bom humor e o sorriso. Conseguia ser espirituoso e brincalhão mesmo não se sentindo bem. Em outubro, Raul estava pele e osso. A diarreia constante, anos e anos a fio, consumia-o a olhos vistos. Ninguém, em tantos anos, conseguira descobrir o que a causava. Ao mesmo tempo, o diabetes mostrava também suas consequências. Seu estado geral era gravíssimo e os médicos avisaram que o fim estava muito próximo. Agora, ele ficava mais na cama do que em qualquer outro lugar. Os amigos do centro vinham diariamente fazer preces com ele e lhe aplicar passes. Certa noite, ele pediu que todos se reunissem após o jantar e que Estela estivesse presente. Meus queridos, disse ele com voz fraca. Está quase na hora de partir. Quero apenas lhes pedir que continuem juntos e que sejam sempre unidos. Quero que cada qual siga o seu caminho na busca da própria felicidade e na felicidade do outro, como temos feito até aqui. Marina, se você encontrar alguém para se casar novamente, não pense que estará me traindo. Só peço que não deixe jamais ninguém maltratar os meninos. Nunca vou me casar, protestou ela. Não diga nada. É jovem e as coisas mudam. Nós mudamos. Tudo o que peço é que jamais se distanciem do caminho do bem e que sejam felizes.
Cuidem uns dos outros. Estela, Dona Vânia, vocês são como mães para todos nós. Continuem cuidando dos meus, que certamente eles cuidarão de vocês mais tarde. Meus filhos, nunca se esqueçam da conversa que tivemos naquele dia quando fomos à padaria. Cuidem da mamãe e das vovós quando vocês crescerem, pois elas cuidarão de vocês o melhor que puderem. Nunca permitam que coisa alguma ou alguém venha a separá-los. Não deixem de confiar em Deus e de amar o Mestre Jesus. Lembre-se todos de que nós não estaremos separados para sempre, mas sim por algum tempo. Quando estiver no plano espiritual, farei tudo que estiver ao meu alcance para estar com vocês sempre que me for permitido. Todos choravam e se abraçavam. No início de novembro, Raul desencarnava deixando saudade e, também, uma mensagem de fé e coragem. Ele partira, mas as sementes de esperança que plantara nos diversos corações haveriam de florescer. Capítulo 9. Após a partida de Raul, todos os amigos e conhecidos procuravam consolar a família, pois ele havia, de fato, deixado um grande vazio. A saudade que ele deixara nos corações era muito grande e todos sentiam falta das suas conversas e da sua alegria. No entanto, a lembrança dos seus atos e da sua vontade de viver da melhor maneira possível cada dia que lhe era ofertado dava força e coragem a tantos quantos desfrutaram de sua amizade e do seu convívio. Os meses foram passando e tudo seguia seu rumo normal. A família e Estela continuavam indo ao centro, fazendo o evangelho no lar e se reunindo sempre para conversar e passear, até o dia em que Estela começou a adoecer. Embora não fosse tão idosa, seu corpo enfraquecera e ela já não conseguia fazer muitas coisas sem auxílio. Dona Vânia, Marina e os meninos ajudavam em tudo o que podiam, mas não gostavam de deixá-la sozinha. Certo dia, quando voltavam de uma das visitas a Estela, Mário disse: Mamãe, por que não convidamos a vovó Estela para morar com a gente? Ela precisa de nós, e nós somos os únicos que estão perto dela. Ela possui alguns parentes afastados, mas todos moram em outras cidades e, embora tratem bem, ela com certeza não gostaria de viver com pessoas com as quais não tem tanta intimidade. É muito difícil sair da própria casa para ir morar com pessoas que, embora nos sejam caras, não são íntimas. Principalmente em caso de doença. Marina parou de andar e abraçou o filho com carinho. Quanta coisa certa você disse, meu filho. O que vocês acham, mamãe e Leonardo? Eu adoro a vovó e gostaria muito que ela viesse morar conosco, disse Leonardo. Estela é uma grande amiga e nós temos espaço sobrando. Poderíamos até mesmo colocar alguns dos móveis de Estela em nossa casa. Se Estela quiser, posso dividir o quarto com ela, ou então você divide o seu comigo. Deixemos que ela escolha. Afinal, está acostumada a morar sozinha e talvez nem aceite o nosso convite. Por quê, mamãe? Perguntou Leonardo. Ela gosta tanto da gente. Claro que gosta, filho. Mas é diferente morar sozinho e morar com outras pessoas. Vamos combinar, desde já, que não haveremos de ficar magoados caso ela decida continuar na própria casa. Todos concordaram, mas voltaram para casa fazendo planos e combinaram conversar com Estela no dia seguinte, quando ela viesse almoçar com eles como, aliás, fazia todos os domingos. Mário e Leonardo tinham ido buscá-la em casa para que ela não andasse pela rua sozinha. Apesar da sua debilidade, Estela gostava de caminhar, mesmo lentamente parando a todo instante. Seu coração estava fraco e ela não devia fazer grandes esforços. No entanto, caminhar lhe fazia muito bem, ela dizia. Almoçaram e após o almoço, foram para a sala conversar. Marina começou. Estela, nós estávamos conversando sobre você ontem. Gostaríamos de lhe fazer um convite, mas certamente compreenderemos se você recusar. Fale, filha. O que vocês desejam? Nós sabemos que sua família já partiu e que seus parentes moram longe. Por outro lado,
Você está com dificuldade em se cuidar sozinha e até parou de trabalhar no hospital por causa da sua debilidade. Assim, nós pensamos que poderia vir morar conosco. Nós nos preocupamos em deixá-la sozinha, pois se você se sentir mal talvez não tenha como pedir ajuda. Compreenderemos se você não aceitar. Sabemos que vive só há muitos anos e talvez não se adapte a viver com tantas pessoas à sua volta o tempo todo. Estela chorava e os meninos foram abraçá-la. Por que está triste, vovó? Perguntou Leonardo, enxugando as suas lágrimas. Não, meu bem, não estou triste. Estou muito emocionada com o carinho de vocês. Sei do amor que nos une, mas entendo que cada qual necessita da sua privacidade. Nunca imaginei que pudessem renunciar à sua para ter a mim na casa de vocês. Que é isso, Estela? Você faz parte dessa família. Eu sei, filha, mas quantas mães e pais adoecem e vão para asilos porque os filhos não querem ou não podem tê-los em casa. O lar da gente é sagrado, eu sei. E agradeço muito pelo convite de vocês. A senhora vem? Perguntou Leonardo ansioso. Olhem, independentemente da nossa amizade, eu quero que saibam que serei eternamente grata pelo convite. Vocês são, de fato, criaturas boas e caridosas. Eu não sei, no entanto, se é justo vir incomodar vocês. Dona Vânia, que até então ficara calada, disse. Que é isso, minha amiga? Você só viria alegrar ainda mais o nosso lar. Estela chorava ainda mais e abraçava os meninos que continuavam do seu lado. Vocês não imaginam quantas vezes eu quis estar ao lado de vocês nas horas em que me sentia mal em casa. Não tenho medo de desencanar, mas não queria estar só e sem carinho nessa hora. Não fale assim, vovó, disse Mário. Nós teremos ainda muitos momentos de alegria juntos. Se vocês têm certeza de que não vou incomodar, eu venho sim. Afinal, são a minha família. Todos se abraçaram e combinaram os detalhes da mudança de Estela. Ela alugaria a casa para ter uma renda extra e, juntamente com a sua aposentadoria, todos viveriam com tranquilidade. Garantiriam assim os estudos dos meninos, que ainda tinham muitas coisas pela frente. Alguns móveis seriam doados e alguns trazidos para a casa de Marina. Ela, por sua vez, doaria também alguns dos seus móveis e assim teriam uma casa não toda nova. Estela e Dona Vânia dividiriam o quarto. Afinal, somos duas velhas e nos entendemos bem, disse Dona Vânia, rindo. A mudança foi providenciada e em cerca de 2 semanas estavam todos vivendo juntos, em harmonia, alegres e se auxiliando. As avós cozinhavam, cuidavam da casa e ajudavam os meninos nas tarefas. Marina trabalhava o dia todo e sempre chegava em casa cansada, mas contente por ter um lar ao qual retornar. Por vezes, chorava discretamente ao voltar do trabalho, pois se recordava de Raul por todos os lugares pelos quais passava. Sabia, no entanto, que ele estava do outro lado da vida trabalhando para estar ao lado deles sempre que possível e pensava. Meu querido amor, esteja onde estiver, receba agora todo o meu carinho. Siga adiante que Jesus o abençoe em todos os momentos da sua nova vida. Do lado de lá, Raul recebia os pensamentos dos seus entes queridos e dos amigos, e embora a saudade também doesse em seu peito, sentia-se feliz por receber tanto carinho. Logo faria 1 ano que partira. Capítulo 10. O despertar de Raul no plano espiritual não fora uma surpresa, pois ele pressentia que logo seria chamado para mudar de endereço. Durante o funeral, o seu espírito fora adormecido e levado para uma colônia de tratamento. A sua recuperação foi rápida, pois ele tinha plena consciência de que o seu corpo enfermo ficara para trás e que possuía agora somente o seu espírito e perispírito que após um período de tratamento estariam renovados e sãos. Os conhecimentos que possuía sobre o outro lado da vida lhe foram muito úteis na hora da passagem e no momento do seu despertar. Esse mesmo conhecimento auxiliara também os seus a aceitarem com serenidade, apesar da dor, que os dias terrenos de Raul haviam findado. Agora, já completamente recuperado, começava a trabalhar,
o que para ele era de extrema importância para preencher seus dias. Também fazia cursos e em pouco tempo estava completamente integrado à vida espiritual, pois a aceitação da nova realidade por si só já permite ao espírito que o seu progresso seja mais acelerado. Recordava dos momentos alegres junto aos familiares e amigos e rogava a Jesus que abençoasse a todos. Pensava nos meninos e ao mesmo tempo em que se angustiava, aquietava-se, pois sabia que estavam sendo bem cuidados. Imaginava como seriam quando ficassem rapazes, se teriam suas próprias famílias, como seriam seus filhos e esposas. Sorria pensando até lá eu poderei estar perto deles se Deus quiser. Haverá passado muito tempo e eu talvez possa estar junto deles até com certa frequência. Quem sabe? Assim adormecia sempre, sonhando com o dia em que poderia tornar a ver aqueles a quem tanto amava. Não houve nenhum momento de revolta, mas muitos de tristeza e de saudade. Houve também a preocupação quanto ao bem-estar da família. Eles não possuíam muita coisa, mas quando a herança finalmente chegou, conseguiram comprar a casa onde moravam para que não tivessem que se preocupar com aluguel. O salário de Marina não era ruim e eles certamente viveriam de maneira modesta, mas confortável. Conversando com os novos amigos que fizera na colônia, descobrira que muitos partilhavam com ele desses mesmos pensamentos. Todos trabalhavam com afinco para obter o merecimento de tanto te darem notícias e de visitarem aqueles que ficaram para trás. Nota do autor espiritual: engana-se aquele que imagina que por estar no plano espiritual o espírito não se preocupa com aqueles que deixou na terra. Sentimos-nos como se estivéssemos em viagem de morada, e de repente todos os meios de comunicação deixassem de existir. Aqueles que já possuem aceitação e trabalham para obter a permissão de entrar em contato com seus afetos, preparam-se a fim de facilitar esse intercâmbio bendito. O tempo passava tanto no plano espiritual como no plano material e a dor ia dando lugar a uma saudade enorme, mas gostosa de se sentir. Gostosa, pois quantas pessoas há que não são lembradas nem queridas, e que não amam e nem são amadas de maneira tão carinhosa. Nota do autor espiritual: se por um lado a dor da perda é grande dos dois lados, por outro, é preciso que nos lembremos sempre de agradecer ao Pai pela oportunidade que nos deu de amar e de sermos amados. É certo que ninguém no universo está só e que sempre há uma mão amiga que nos é estendida. No entanto, há muitas pessoas que não aceitam essa mão amiga e preferem viver à margem de tudo aquilo que é bom e maravilhoso. Certa manhã, Raul acordou muito contente, levantou-se, arrumou-se e foi para o seu trabalho. No meio do dia, foi chamado para ver o seu superior. Percorreu o corredor que levava à sala de Jerônimo, figura muito querida na colônia Esperança, e encontrou a porta entreaberta. Raul bateu levemente e logo o ouviu. Entre, meu filho. Estou esperando por você. Bom dia, Jerônimo. Bom dia, Raul. Como se sente hoje? Sua aparência está ótima. Melhor do que nunca. Jerônimo riu. Ele tinha cabelos e barba branca, vestia uma túnica branca e levava consigo um cajado. Parecia mais um personagem de algum filme bíblico. Seus olhos, muito escuros, pareciam penetrar fundo naqueles que ele olhava, parecendo que nada poderia permanecer oculto a ele. O seu sorriso transmitia a mesma bondade que carregava a doçura da sua voz e estava sempre pronto a escutar aqueles que necessitassem conversar. Confortava a todos pacientemente, auxiliando cada um a encontrar soluções para os problemas que o afligia. Raul ficara parado observando o Jerônimo e parecia haver despertado de um breve sonho quando este convidou calmamente. Sente-se, meu filho. Raul agradeceu e se acomodou em uma poltrona confortável em frente ao amigo. Acho que você está contente porque seu espírito pressente boas notícias. É mesmo? Sorriu Raul jovialmente. Fui promovido? Perguntou em tom de brincadeira. Mais do que isso. Você poderá visitar a terra daqui a alguns dias. Raul não conseguia responder. Levantou-se de repente, tomou as mãos de Jerônimo e as beijou enquanto seus olhos deixavam correr grossas lágrimas de alegria.
Jerônimo abraçou fraternalmente, e disse: Você já está preparado para reencontrar o seu senso e desequilibrar. Não tenho palavras para agradecê-lo, Jerônimo. Agradeça a si mesmo, filho. Desde que aqui chegou, tudo fez para receber esta oportunidade. Além de trabalhar suas horas regulares, fez muito trabalho voluntário, procura se melhorar a cada instante e nunca deixa de se instruir. Portanto, o mérito é todo seu. É com muita alegria que lhe dou essa boa notícia, pois sei o quanto deseja rever os seus. E eu irei com quem? Eu mesmo o acompanharei. Partiremos em 2 dias. Durante esse período, você será especialmente preparado para que possamos fazer a viagem com tranquilidade. A emoção de Raul era tanta que Jerônimo se comovera também. Gostaria que você passasse a tarde aqui para tratarmos dos preparativos e para que eu possa preparar você adequadamente. Como será a primeira vez, todo cuidado é pouco. Muitos irmãos se desequilibram ao entrar em contato com os familiares pela primeira vez após a desencarnação. Capítulo 11. Conforme haviam combinado, Raul e Jerônimo partiram em 2 dias. Era sábado e o dia fora escolhido cuidadosamente por Jerônimo, que se alegrava em poder levar para casa alguém que para ele era tão especial. Raul era calmo e colaborava com todos à sua volta. Desde que chegara, fizera muitos amigos, trabalhava e se instruía incansavelmente, sempre distribuindo sorrisos e otimismo. Jerônimo achava que ele mais do que ninguém merecia este presente. Raul nem percebera, mas era uma data especial e Jerônimo, sabendo de antemão sobre os preparativos na casa do amigo, decidira levá-lo para casa naquele dia. Com todos os cuidados tomados por Jerônimo, a viagem foi tranquila. A vibração da Terra é muito diferente daquela que vemos em mundos mais felizes, portanto, a vibração daqui é mais pesada, e muitos se sentem mal quanto mais se aproximam do planeta. De qualquer forma, tudo correu bem e logo eles chegavam à cidade onde Raul vivera. Ele se emocionou ao chegar à pracinha onde tantas vezes passeara com Marina quando ainda namoravam e que depois serviu de palco para diversos passeios com os meninos. Fora lá que tantas vezes eles riram e brincaram felizes. Vamos, meu filho, disse Jerônimo, como que o acordando de um sonho alegre. Sim, respondeu Raul caminhando ao lado de Jerônimo, apreciando as árvores e os pássaros, como sempre gostara de fazer. Logo chegavam ao hospital que continuava exatamente igual. Pôde ver alguns pacientes tomando seu banho de sol e viu ainda inúmeros irmãos desencarnados auxiliando encarnados a cuidar dos enfermos. Parou e ficou apreciando tudo aquilo com grande emoção. Meu filho, muitos dos nossos irmãos desencarnados preferem ficar por aqui cuidando dos enfermos encarnados, oferecendo seu concurso bendito a tantos quantos dele necessitem. Já havia lido a respeito, mas não consegui imaginar a beleza desse quadro. Certamente, todos eles poderiam estar em algum plano superior. Certamente, filho. Estão aqui por vontade e misericórdia de Deus. Muitos se encontram aqui há décadas e fazem seu trabalho com o amor que só as almas sublimes sabem doar. Quando estive aqui pude também ser presenteado com os cuidados desses irmãos. Claro. Se quiser, mais tarde voltaremos para que você veja tudo mais de perto. Combinado, respondeu Raul. Passaram pela padaria e ele se lembrou da conversa que tivera com os meninos tempos atrás. Passaram em seguida em frente à casa de Stella e ele viu sair dali uma pessoa estranha. Seria algum parente. Por um momento um pensamento lhe correu à mente. Teria Stella desencarnado? Não, filho, Stella está bem. Vamos que estamos bem perto agora. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Pararam em frente à cerca e lá estava a casinha branca de janelas azuis. As roseiras que ele plantara estavam lindas como sempre. Entraram e ele percebeu de imediato que a sala estava diferente. Alguns móveis não estavam mais lá e havia outros novos. Logo reconheceu a poltrona de Stella. Olhou para Jerônimo como que procurando uma resposta e este, bondosamente, explicou.
Estela não andava muito bem de saúde e sua família resolveu convidá-la para vir morar com eles. Ela aceitou e agora Dona Vânia e ela dividem o quarto e os afazeres. Estela alugou a casa e com o dinheiro ajuda nas despesas. Aliás, a casa dele está no nome dos meninos, sob a tutela de Marina. Como Estela não possui parentes próximos, e todos já estão com a vida material bem encaminhada, ela resolveu doar seu único bem aos seus filhos, que ela ama como netos. Raul se emocionou. Amada como era pela família que a acolhera, sabia que Estela jamais sairia dali a não ser quando fosse convidada a partir para o plano espiritual. Assim, ela já antecipara os acontecimentos a fim de não deixar para trás qualquer aborrecimento ou mal-entendido. Escrevera aos parentes dizendo-lhes o que havia feito e que quando ela viesse a desencarnar seriam bem-vindos para lhe prestar as últimas homenagens caso desejassem, mas que não precisavam se preocupar com nada, pois ela já cuidara de tudo, inclusive do enterro dos seus despojos materiais. Os parentes de Estela estavam contentes em saber que ela estava bem e, vez ou outra, ela recebia deles um telefonema ou uma carta. No final do ano, recebia diversos cartões de boas-festas de um ou outro parente que ainda cultivava o hábito de escrever cartões. As vozes vindas da cozinha trouxeram Raul de volta à realidade. Sentiu o cheiro de bolo e logo viu Estela e Dona Vânia conversando alegremente próximo ao fogão. Dirigindo-se ao quarto, encontrou-o exatamente igual ao que era. Em um canto havia um pequeno móvel repleto de fotos suas e com os seus livros favoritos. Na cabeceira de Marina, estava aberto o Evangelho segundo o Espiritismo. Ouviu a porta se abrir e correu a tempo de ver Marina, que chegava da feira auxiliada por um garotinho carregado de flores. Ela pediu a ele que levasse as flores até a cozinha e ofereceu-lhe alguns trocados e bombons. Ele sorriu, agradeceu e saiu correndo. As duas senhoras já tinham seus vasos a postos, e logo os enfeitavam com flores do campo alegres e coloridas. Outro vaso era só de rosas. Gostaram? Perguntou Marina alegre. Muito lindo, filha, respondeu Estela. Ele com certeza iria gostar. As três estavam emocionadas e Raul se emocionou também. Seriam para ele as flores. Jerônimo, que a tudo assistia, sorriu bondosamente, aguardando os acontecimentos. O bolo já está pronto? Perguntou Marina. Quase. Acho que podemos chamar os meninos enquanto eles se aprontam. Arrumamos a mesa. Vou levar um vaso de rosas para o quarto e chamo os dois dorminhocos. Disse Marina, pegando o vaso. Levou as rosas amarelas para o seu quarto e o colocou no meio das fotos. São para você, meu amor. Que Jesus o abençoe e lhe dê força e coragem para prosseguir na sua caminhada. Um dia haveremos de nos reencontrar e ter um novo lar. Pedirei sempre a misericórdia divina para que nunca nos separe por muito tempo. Tenha um bom dia. Ela dirigiu-se ao quarto dos meninos. Raul a acompanhou e ela sentia que alguém estava perto dela. Seria Raul? Pensava. Isso era bom demais para ser verdade. Ficou emocionada e abraçou os filhos com carinho. Vamos tomar nosso café da manhã? Raul, que se sentara na cama junto com ela, abraçou Mário. Depois, foi para outra cama e abraçou Leonardo. Eles haviam crescido tanto. Estavam bem e pareciam felizes. Os meninos abriram os olhos sonolentos e abraçaram a mãe. Leonardo gritou. Papai, papai. Você sonhou com o papai? Perguntou Marina. Não sei. Pareceu que ele estava aqui. Marina sentiu uma alegria muito grande. Será? Pensou, cheia de esperança. Venham que as vovós estão esperando. Os meninos se arrumaram rapidamente e logo foram para a cozinha, onde a mesa estava posta como sempre, mas um pouco mais arrumada do que era de costume para um simples café da manhã. O bolo fresquinho estava no centro da mesa e ao lado dele havia um pequeno vaso cheio de flores coloridas. A toalha era aquela das ocasiões especiais e Raul estava intrigado. Como não sabia qual era a data, imaginou que deveria ser o aniversário de alguém. Todos se sentaram e Mário convidou.
Vamos fazer uma prece. Eu começo, disse Leonardo. Bom dia, Jesus, e todos os amigos espirituais da nossa casa e da nossa família. Obrigado, Pai do céu, por tudo aquilo que nós recebemos a cada dia. Mário continuou. Nós te pedimos, Senhor, que nos abençoe a todos e, especialmente, no dia de hoje, abençoe o nosso pai querido, que faria aniversário se estivesse aqui na terra. Permita que o nosso carinho, as flores e o nosso grande amor cheguem até ele e que ele possa sempre prosseguir com fé em busca da luz e da própria evolução. Obrigado. Que assim seja. Todos estavam emocionados. Leonardo falou. Tenho certeza de que hoje o papai vem nos visitar. Aliás, acho até que ele já está aqui, pois quando acordei tinha certeza de que ele estava aqui. Por que, meu filho? Perguntou Stella. Você sonhou com ele? Não, mas agora me lembro que há alguns dias sonhei que veio um homem velhinho e barbudo me falar que papai viria nos visitar no dia do seu aniversário. Todos se entreolharam emocionados e alegres. Então ele vem mesmo, disse Dona Vânia. Raul, emocionado, olhou para Jerônimo que o abraçou e assentiu com a cabeça. De fato, ele conversara com Leonardo durante o sono físico, pois já vira que eles estavam organizando uma festinha para comemorar o aniversário de Raul. O café da manhã transcorreu alegre e o assunto foi Raul o tempo todo. Ele abraçava a todos e agradecia o carinho. Mais do que nunca, sentiu-se parte daquela família que tanto amava e experimentava a sensação sobre a qual lera tantas vezes de que não só a vida continua, mas também de que nós não nos separamos daqueles que amamos quando partimos para um outro plano. É sempre possível manter um contato equilibrado com os nossos entes queridos, desde que nos seja permitido e que trabalhamos para isso. Os meninos foram brincar e as 3 mulheres ficaram arrumando a casa enquanto já começavam a preparar o almoço. Ele se sentia tão próximo de todos que era como se estivessem esperando por ele a qualquer momento. Passou algum tempo na cozinha conversando mentalmente com elas que estavam certas da sua presença, para depois ir até o quintal onde os meninos conversavam e brincavam de bolinha de gude debaixo de uma árvore. De repente, Leonardo falou. Olha, Mário, o papai está aqui. Ele sorri para nós e está com o mesmo velhinho do sonho. Então, vamos dizer ao papai o quanto nós o amamos. Raul abraçou os meninos que tiveram então a certeza de que o pai os estava visitando. Capítulo 12. Raul deixara os meninos e se dirigira ao hospital, prometendo-lhes que voltaria mais tarde. No caminho, conversava com Jerônimo. Então é assim que acontece? Bem, cada caso é um caso diferente e este é exatamente como deveria ser sempre. Onde há amor, equilíbrio e aceitação da vontade de Deus, tudo fica mais fácil e harmonioso. A sua partida deixou os corações tristes, mas não revoltados. A vibração daqueles que ficaram auxiliou também no seu equilíbrio e em breve você estará completamente restabelecido e pronto para prosseguir na sua jornada de trabalho e aprendizado. Seria bom se todos agissem assim, pois ajudaria muito aqueles que partem para uma nova vida. Infelizmente, mesmo aqueles que acreditam na vida após a morte do corpo físico tendem a se desesperar e tornam as coisas mais difíceis tanto para aqueles que partem como para si próprios. Sua família, no entanto, sente, mas não se desespera, e entende que o seu corpo físico não podia mais suportar a vida na Terra, por isso foi deixado para trás. Será que algum dia eu poderei saber a razão das coisas terem sido assim? Quero dizer, ter sido doente, partir cedo. Se for para ajudar na sua evolução, sim. Se for somente por curiosidade, não vale a pena. Raul acenou entendendo que o equilíbrio dos planos traçados por Deus está em todos os detalhes e que de nada adianta sofrer por aquilo que já passou. Chegaram ao hospital, onde foram recebidos por um velho amigo de Jerônimo. Bom dia, meu amigo. Como vai? Muito bem. Vejo que trouxe Raul para nos visitar. Deixe que eu me apresente. Sou Arlindo e coordeno as atividades do hospital. Seja bem-vindo, meu amigo. Jerônimo já me falou bastante de você,
portanto já o conheço. Na verdade, eu o conheço desde o tempo em que vinha se tratar no hospital, mas, agora, conheço também o que se passou com você desde a sua chegada à pátria espiritual. É bom conhecê-lo, Arlindo. É bom também saber que mesmo quando estamos encarnados existem tantos amigos prontos a nos ajudar o tempo inteiro. Muito mais do que se possa imaginar, interrompeu Jerônimo. As equipes do plano espiritual estão sempre prontas a socorrer os irmãos encarnados quando estes permitem e aceitam o nosso auxílio. Será que se soubessem que há tantos irmãos abnegados a estender-lhes as mãos, os encarnados não agiriam de modo diferente? Infelizmente, eu penso que não, respondeu Jerônimo. Geralmente, o orgulho, o egoísmo e a vaidade são grandes entraves para o progresso do homem, que quase sempre imagina que tudo aquilo que faz e consegue é somente por mérito seu e não por misericórdia de Deus. É verdade. Quando as coisas vão bem o mérito é do homem, mas quando vão mal a culpa é de Deus, acrescentou Arlindo, fazendo com que Raul risse. É bem assim que acontece. Falta humildade ao homem para dar a medida justa aos acontecimentos. Ambos os interlocutores acenaram com a cabeça, concordando com ele. Vamos visitar o hospital, convidou Arlindo. Entraram pela porta principal e caminharam pelo corredor que estava repleto de espíritos que iam e vinham, entrando em quartos e salas, numa sincronia tão perfeita que até parecia uma orquestra a obedecer aos movimentos de um maestro invisível. Tudo era rápido, porém sem atropelos. Além dos espíritos que auxiliavam, havia alguns desencarnados em cadeiras de rodas, outros caminhando com auxílio de muletas, crianças, idosos e até uma jovem que parecia prestes a dar à luz. Raul parou e ficou contemplando todo esse quadro, elevou o pensamento ao Pai agradecendo a sua misericórdia que permitia a todos, mesmo aqueles que por vezes recusam auxílio, receber um bálsamo para acalmar as suas dores. Os dois amigos se uniram a ele no mesmo pensamento. Era um espetáculo maravilhoso, observar a luz que se fazia presente no ambiente naquele exato momento. Alguns outros irmãos que por ali passavam, pararam também por um instante e se juntaram aos três e logo se podia ver o clarão das vibrações emanadas por todos que se uniam numa mesma prece para louvar a Deus, agradecendo por tantas coisas que dele recebemos a todo momento. Fim da prece, cada qual voltou aos seus afazeres. Os três se puseram a caminhar novamente e logo adentraram pela porta onde ficava o berçário. Com os olhos espirituais, um médium vidente poderia observar o lindo trabalho que ali era realizado. Aos olhos carnais, havia vários bebês. Alguns dormiam, 2 ou 3 choravam, outros estavam acordados, quietinhos e ao lado de cada um estava um espírito. Alguns transmitiam conhecimento e encorajavam o recém-encarnado a iniciar a sua jornada, outros davam passes para auxiliar aqueles espíritos a se adaptarem à sua nova condição, ou ainda, a superar alguma dor física. Era realmente um belo e comovente quadro. Raul se emocionou e mais uma vez concluiu. Ninguém está sozinho,